Vamos chegar, irmãos. Vamos louvar ao Senhor. Vamos ficar de pé. Lembrando que bem-aventurados são aqueles que confiam no Senhor e está firmado em sua casa. Esse cântico vai declarar, que a força do justo vem de Deus e que a nossa oração pode transformar a nação. Amém? Então vamos cantar. Bem-aventurado. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Abençoa, Senhor, o teu povo aqui essa noite. Recebe o nosso louvor e a nossa adoração. Mais uma vez, bem-aventurado é o que está. Bem-aventurado é o que está firmado em tua casa, aqueles que te louvam, cujo coração está no nosso Deus. Bem-aventurado é o que está firmado em tua casa, a justiça de Deus. Aqueles que são filhos, aqueles que são filhos da luz, cuja força vem do nosso Deus. Que o teu reino, que o teu reino venha sobre nós. Queremos tua glória sobre ouve o clamor do teu povo, Deus. Abençoa o nosso país, abençoa o Brasil, abençoa o Canadá, ó Deus. Usa-nos, Senhor, para a tua glória. Mais uma vez, bem-aventurado. Bem-aventurado é o que está firmado em tua casa, aqueles que te louvam, cujo coração está no nosso. Que o teu reino, que o teu reino venha sobre nós. Queremos tua glória sobre nós. Ouve, ó Deus, nossa oração altíssimo. Sara essa nação, teu clamor na igreja que te adora. Ouve, ó Deus, nossa oração altíssimo. Sara essa nação, teu clamor na igreja que te adora. nós declaramos, Senhor, só o Senhor é santo.
Que a tua glória, Senhor, venha sobre nós nessa noite. Ouve o clamor da tua igreja, Deus. Sara a nossa nação, sara o Brasil. Fortalece, Senhor, os que estão firmados em ti. Declare que Ele é santo, só Ele é santo. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Declare, só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Mais forte, só tu és santo. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Só tu és santo. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Ouve, Senhor Deus. Ouve, ó Deus, nossa oração altíssimo. Sara essa nação, é o clamor da igreja que te adora. Mais uma vez, ouve. Nossa oração altíssimo. Sara essa nação, é o clamor da igreja que te adora. Nós te adoramos, Senhor. Ouve o nosso clamor, Deus. Amém? Amém. Tu és águas purificadoras, é a segunda música. Assim como a mulher samaritana encontrou Jesus naquele poço, nós também encontramos nele a fonte de águas vivas. Ele é o único que tem poder para saciar a nossa sede espiritual. Ele nos limpa com essa água purificadora, com o seu amor. João 4,14 diz: mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Essa música conta um pouquinho essa história. Junto ao poço estava eu, quando o homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Não precisa ver aqui voltar, me satisfaz. Uma vez que eu já ouvi teu falar, tu és, porque a minha alma esperou a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és o Messias, o Salvador. Vamos cantar mais uma vez. Junto ao poço. Homens comigo. Junto ao poço estava eu, quando o homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conhecer e me ofereceu uma água
vozes femininas com a harpa. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não preciso ter aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que já ouvi teu falar. Porque só Ele. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Dá-me de beber. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar. Dá-me de beber, Senhor. Dá-me de beber, pois tenho Sacia, Senhor, a sede que Não temos. quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar. Porque tu és. Por quem a minha alma esperou. Tu és, Jesus. A fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és. Por quem a minha alma esperou. A fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Quero beber, Senhor. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Mais uma vez, quero beber do teu rio, Senhor. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Mais uma vez para terminar, tu és, Senhor. Por quem a minha alma esperou. A fonte da vida me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és o nosso Salvador, Jesus.
obrigado, Senhor, por seres fontes de vida na nossa vida, Senhor, diariamente. Nós te louvamos, Deus. Esse próximo cântico é uma declaração da fé, de fé, que no meio, mesmo no meio do fogo e da enfermidade, a gente confia que Jesus, Ele é a cura. Você crê nisso? Diga amém. Amém. Ele é a vida, a esperança em Jesus. Vamos declarar que Ele é a cura. Jesus, eu preciso de ti. Escuta. Me escutas quando clamo, acalma o meu pensar, me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti, confio em ti. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Tu és tudo, Senhor. Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Porque nada é impossível aos olhos do Senhor. Ele pode todas as coisas. Ele é o Deus dos impossíveis. Nada é impossível para ti, nada é impossível, nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos, mais uma vez nada. Nada é impossível, nada é impossível.
preciso de ti. Ó Deus, nós cremos que Tu és a cura, Pai. Cremos no poder que há no Teu nome, ó Deus. E nessa noite nós nos colocamos diante de Ti, Senhor. Todo o nosso sofrer, as nossas dores, as nossas necessidades, Pai. Enfermidade, seja o que for. Preocupações também, Deus. Nós entregamos tudo agora no Teu altar, ó Deus. Porque nada é impossível para Ti. Tu és o Deus que tem todo o poder. Cura-nos, Senhor, e fortalece a nossa fé. No nome poderoso de Jesus, nós oramos. Amém. Amém. Podem sentar, irmãos. Eu quero convidar as crianças que venham à frente. Nós vamos orar com vocês. Cadê as crianças? Vamos orar? Crianças, vamos orar? Prontos para orar? Então vamos fechar os olhinhos. Vamos orar. Ó Deus, nós te agradecemos pelos nossos filhos, te agradecemos, ó Deus, pela bênção de tê-los conosco, ó Pai, pela bênção de termos, ó Deus, ao nosso redor, nos trazendo alegria, nos trazendo, ó Deus, um olhar diferente para a vida, ó Pai, nos trazendo, ó Deus, aquele ânimo que o Senhor coloca, ó Deus, sobre a vida dos seus filhos, ó Pai. Eu peço que o Senhor conduza a vida deles, ó Deus, com teu amor, com teu cuidado, com teu espírito, ó Pai, que vejamos desde já o coraçãozinho deles se inclinando para Cristo Jesus. Abençoe, ó Deus, os professores que falarão, ó Pai, a eles, aos jovens, que eles sejam usados por Ti, ó Deus, e que o coraçãozinho deles, ó Pai, os ouvidos do coração estejam atentos à Tua voz. Nós rogamos, ó Deus, a Tua bênção sobre eles, sobre cada família aqui representada, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Ok? Os adolescentes vão com Alexandre. Ok. Entendi agora. Ok, nós vamos voltar aos nossos estudos na primeira carta de Pedro. Nós estamos agora no último capítulo da primeira carta. Tem sido uma boa jornada, nós vemos tanta variedade de assuntos ali tratados. Eu espero que alguns deles tenham tocado bastante o teu coração. E hoje nós vamos para o último capítulo, então. Se você tem uma Bíblia contigo, 1 Pedro, capítulo 5, verso 1 ao 4, nós acho que vamos ter aqui na projeção também. Se você quiser acompanhar, eu vou ler na revista aí atualizada. E o texto nos diz assim: Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero com eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados,
antes tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Amém. Bom, você provavelmente nunca vai encontrar um time que tenha ovelha como mascote. Você vai ver gavião, porco, peixe, cachorro, búfalo, touro, mas ovelha, não, pelo menos eu nunca vi. Você conhece algum? Bom, você não vai ver ovelhas nas notas, né? Nosso dinheiro no Brasil tem um monte de animal ali, onça, pássaro, macaco, peixe, ovelha eu não vi. Já viu alguma nota? Quando se trata de cuidar da sua propriedade, ninguém vai comprar uma ovelha, né? Você não vai colocar uma placa lá, cuidado, ovelha. Isso não acontece porque as ovelhas são dóceis, são tímidas, e elas não somente são tímidas, mas elas precisam de cuidados. Na verdade, elas necessitam de um pastor. Quando você caminha pela Escritura, você vai ver essa figura aplicada a Deus de uma forma muito bonita, do cuidado de Deus com o seu povo, dele sendo um pastor para com as suas ovelhas. Então, nesse sentido, você tem uma visão bastante positiva da figura do pastor, mas você nem sempre tem uma visão positiva da figura das ovelhas. Aqui o texto fala sobre pastoreio. Talvez essa mensagem, esse nosso estudo hoje, seja um pouquinho mais direcionado àqueles que têm um papel de liderança. É até difícil para eu me colocar nessa posição, porque a partir do texto, então, vocês vão poder julgar também. Mas para aqueles que estão em cargo de liderança, talvez você pense aqui nos elders da nossa igreja, mas isso inclui também aqueles que são líderes de pequenos grupos, aqueles que são líderes de projetos de ensino, das classes de Discovery, classe de casais, aqueles que são líderes do grupo de oração. Se você tem alguém, então, debaixo dos seus cuidados, discipulando essa pessoa, certamente esse texto também vai aplicar-se a você, mas eles, mais diretamente, se aplicam àqueles que são colocados, então, nesse papel de liderança na igreja. É um chamado de Pedro para aqueles que estão nesse papel, para que se posicionem na forma como eles devem se posicionar. Por outro lado, também é uma visão da parte da Escritura de como, então, quais são as características que devem ser vistas naqueles que estão nesse papel de liderança. Mas, como eu falei, uma vez que Deus chama a todos nós, em algum momento da vida, para pastorear a vida de outra pessoa, para discipular a vida de outra pessoa, e uma vez que o texto diz aqui, como nós lemos, que estes líderes se tornam exemplo, modelo para o restante do rebanho, vocês têm que olhar isso como um padrão pessoal também. Deu para entender? Então, enquanto a mensagem é um pouco mais inclinada para aqueles que estão em papel de liderança, ela de alguma forma tem que tocar a sua vida também, a sua inclinação para o que deve acontecer no seu coração. Eu quero chamar a atenção para o verso de número 2. Há um verbo aqui que no texto ele se destaca entre todos, que é o verbo pastoreai. Pastoreai é onde então toda a mensagem do texto vai circundar. O termo é esse, pastoreai. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós. Como eu falei, na Escritura a gente vê essa figura de Deus como um pastor. O Salmo 23, o mais conhecido de todos, como é que começa? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Não é? Nós temos o Salmo 100 que diz assim, somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Então você vê essa figura positiva colocada sobre a pessoa do pastor, mas as ovelhas nem sempre têm essa ótica positiva, né? No Isaías 53, por exemplo, diz assim, todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo caminho. E, na verdade, a única
vez que ovelha é colocado sob uma ótica positiva na Escritura é quando ela está debaixo da direção ou do cuidado de um pastor, porque as ovelhas se perdem com facilidade, elas não conseguem seguir um rumo sem uma direção, elas não são como um cachorro, como um gato, um pássaro que vão e voltam para de onde eles vieram. As ovelhas, elas se perdem. Elas precisam de um guia. Um professor chegou a dizer, em uma ocasião, que a existência da ovelha é um desafio para a teoria da evolução. Porque a teoria da evolução fala muito sobre a permanência do mais forte, né? A sobrevivência do mais forte. E você não pode olhar para a ovelha e crer que aquele animal, então, seria mais forte entre algum grupo, né? Elas estão longe disso. Elas precisam de constante supervisão, liderança constante, resgate constante, limpeza constante, e se não tiver nada disso, elas vão morrer. Por isso, é muito própria a figura da ovelha para se referir a nós como ovelhas do rebanho de Deus. Nós temos todos esses problemas que são apresentados pela ovelha aqui. Se você não tiver direção, você pode com facilidade se perder. Você precisa de cuidados, você precisa de um guia, você precisa olhar para o caminho que você deve seguir, porque você pode perder de vista, então, o caminho certo. Há um livro de um pastor mesmo, cuidador do campo, que na contracapa do livro dizia assim: as ovelhas simplesmente não cuidam de si mesmas. Elas exigem mais do que qualquer classe de gado, atenção infinita e cuidado meticuloso. Era isso que estava na contracapa. Elas precisam de atenção infinita e cuidado meticuloso. E isso é interessante porque toca a nossa realidade, né? A nossa mentalidade de grupo, nossos medos, timidez, às vezes nossa teimosia e estupidez, elas são paralelos ali próprios para o que é a ovelha como um animal. Agora, quando Pedro usa essa linguagem, ele não faz isso para diminuir as ovelhas, mas ele faz isso para destacar ainda mais a responsabilidade que se põe sobre o pastor. O texto diz: rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu presbítero como eles, e testemunha do sofrimento de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Pedro tem muito a dizer aqui sobre pastores, bispos, anciãos, são as palavras que aparecem aqui. E eu vou mostrar isso no texto. A primeira se refere, então, a um relacionamento, e talvez guardem isso, que isso vai ser o nosso guia de estudo. O relacionamento, o segundo se refere ao chamado, e um terceiro ao desejo, colocando uma frase maior. O presbítero, o líder, o ancião, aquele que conduz o povo de Deus, ele primeiro precisa ter um relacionamento pessoal com Cristo. Ele precisa ter um chamado prático para servir a Cristo. E ele precisa ter um forte desejo de agradar a Cristo. De alguma forma, são essas ideias que estão ali por trás do texto. Então, nós vamos ver essas coisas. Mas antes eu quero destacar 3 palavras que aparecem aqui no texto para a gente entender como Pedro usa elas, né? No primeiro versículo e o verso de número 2. A primeira palavra é a palavra presbíteros. Presbíteros ela é uma palavra grega, ela não foi traduzida então nessa versão na revista atualizada, mas ela se refere a alguém que é ancião. É a mesma palavra que nós usamos aqui na igreja para os elders, né? Os elders são os anciãos da igreja, assim são os presbíteros, aqui o texto se refere aqui, são aqueles que são escolhidos pelo povo
por sua maturidade na fé, pela sua sabedoria, pela forma como eles têm vivido a vida diante do Senhor. Então, essa é a palavra presbíteros. Depois a gente tem uma palavra também no texto que é episcopos, da onde vem a nossa expressão episcopo, ou bispo também vem dessa expressão, que significa superintendente. Na versão revista e atualizada, a gente não tem essa palavra aí, mas no texto original diz assim: pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, exercendo o episcopado, não por constrangimento. Exercendo o episcopado, não por constrangimento. Como eu falei, episcopo significa superintendência, então exercendo essa superintendência sem constrangimento. E a terceira palavra de destaque aqui é pastor. Embora aqui seja usada na sua forma verbal, ela geralmente é usada em termos nominais, né? É a pessoa do pastor. E essas três palavras se referem a uma mesma categoria. A gente nas igrejas é que começa a misturar tudo, né? Então aí você tem o bispo por ali, você tem o pastor ali, o episcopo lá, o presbítero lá, e a gente faz toda essa mistura. Mas no texto aqui se refere à mesma pessoa, no entanto, apontando para partes do seu ministério. No caso, ancião se refere à sua posição de maturidade. Episcopo se refere à sua responsabilidade de ser superintendente, e o pastor se refere ao seu ministério, de uma forma geral. Então, essas três palavras, elas abraçam uma mesma pessoa, uma mesma categoria, um mesmo grupo. A gente aqui começa a fazer um monte de divisões, e esse aqui é bispo, esse aqui é aquilo, esse aqui é presbítero, esse aqui é elder, esse aqui é pastor, e a gente faz toda essa divisão. No entanto, o texto bíblico coloca tudo isso no mesmo grupo. E aí Pedro, ele na sua linguagem pastoral aqui, ele vai dizer o seguinte: olha, eu sou presbítero com vocês, ou coparticipante do sofrimento de Cristo. Ele diz no verso 1: rogo-vos, pois, aos presbíteros que há entre vós, e eu presbítero com eles. E eu acho isso interessante porque a gente viu durante toda a carta de Pedro, um Pedro que não é arrogante, um Pedro bem mudado, um Pedro bem maduro, porque aqui ele poderia dizer assim: olha, eu sou o apóstolo Pedro, e ele tinha toda essa visão, um dos últimos apóstolos ali ainda vivos naquela ocasião, e aquele que teve uma intimidade muito próxima com o Senhor, era conhecido por ser o pastor, então, da igreja de Jerusalém, a igreja mais importante na ocasião, e Pedro poderia dizer: eu, o apóstolo Pedro, né? Paulo teve que afirmar sua posição em algumas ocasiões, mas Pedro se coloca no grupo ali, ele diz: olha, eu sou presbítero com vocês. Então ele diz: eu rogo aos presbíteros e eu presbítero com vocês. Ele continua dizendo que foi participante ou acompanhou o ministério de Cristo. Ele diz: eu sou testemunha do ministério de Cristo. É verdade, ele testemunhou aquilo nos seus detalhes, ele caminhou, como eu falei, ele foi muito próximo do Senhor Jesus. Em algumas ocasiões você tinha só ele, João e Tiago andando com o Senhor Jesus. Ele viu coisas que mesmo os outros apóstolos não viram. Então ele tinha essa proximidade com o Senhor, ele testemunhou os sofrimentos de Cristo, mas ele não se coloca nessa posição especial porque ele também diz: olha, assim como eu testemunhei, eu falo daquilo que eu testemunhei, eu sou com vocês um coparticipante das glórias que estão por vir, ou da glória que está por vir. Então ele não se coloca numa posição de destaque, embora ele tenha esse destaque, mas ele diz: olha, eu participo com vocês, eu sou um líder como vocês são, com os sofrimentos que vocês têm, eu vi, claro, coisas especiais, mas eu com vocês sou o coparticipante da glória que há de ser revelada. Então eu gosto de destacar esse coração pastoral de Pedro à medida que ele escreve. E ele escreve tudo isso porque essas palavras se relacionam ao tipo de interação que ele tem com Cristo. Ele é alguém que se relacionou
pessoalmente com Cristo, ele viveu a experiência com Cristo e ele é coparticipante das vitórias de Cristo, tudo isso porque ele tem um relacionamento pessoal com o Senhor. E é isso que é esperado daqueles que são líderes da igreja, um relacionamento pessoal com Cristo. Ele precisa estar conectado com Cristo Jesus. Essa é a primeira marca, então, de um bom líder da igreja, de um bom pastor, de um bom elder, de um bom líder de pequeno grupo, de um líder de grupo de oração. Ele precisa estar pessoalmente conectado com Cristo. Quando o relacionamento com Cristo é real e tem sido cultivado, essa pessoa, então, tem uma base para compartilhar e para ministrar a outras pessoas. Na verdade, eu posso dizer que para onde o pastor vai é que as ovelhas vão. Então, se você não caminha com uma relação pessoal em Cristo Jesus, com uma intimidade com Cristo Jesus, você não pode esperar que a igreja caminhe também. Se o pastor estiver estagnado na sua jornada, na sua fé, naturalmente as ovelhas também estagnarão, elas vão parar por ali. E o que significa é que os líderes da igreja, eles devem sempre lutar para crescer pessoalmente, crescer na fé, crescer na maturidade, crescer nos seus relacionamentos pessoais, crescer no seu casamento, ser melhor esposo, crescer como marido e pai, ser melhor pai para os seus filhos. Eles devem trabalhar com os dons que Deus deu para que ele manifeste esses dons de maneira ainda melhor e mais positiva, mais abençoadora para o reino de Deus. E isso tudo talvez se resume lá no último versículo da segunda carta de Pedro, que diz assim: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se você espera que alguém lidere, você tem que esperar desse alguém que ele cresça na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Tem uma história de um rapaz que ele pegou um voo ali nos Estados Unidos, indo para Sacramento. Eles pararam por ali e avisaram que o voo ia ter uma parada de 45 minutos, eles precisavam ajustar alguma coisa lá, e se as pessoas quisessem sair do avião, tinham a liberdade de sair e depois voltar nesse período de 45 minutos. E todos saíram, todos levantaram e saíram, exceto uma pessoa. Ficou ali. Ele era cego e ele tinha o seu cachorro com ele, o seu cachorro-guia. E ele era uma pessoa já conhecida, ele fazia essa jornada muitas vezes e o piloto do avião conhecia ele também. Então ele chegou lá e falou: olha, Keith, que era o nome dele, olha, se você quiser sair, eu posso te acompanhar. Ele falou: não, pode sair, eu fico aqui, se não houver problema, eu fico aqui com o meu cachorro. Ele falou: olha, mas talvez o meu cachorro queira dar um passeio. O que você pensa? Ele falou: não, tudo bem. E aí o piloto pegou o cachorro-guia e saiu. E para tornar um pouco mais divertida a situação, ele pegou o óculos escuro dele e colocou. E saiu com o cachorro-guia andando por ali. E aí os passageiros viram. E não deu outra. Imagino que eles pensaram exatamente o que talvez alguns estejam pensando aqui. Muitos correram pro balcão lá para mudar o voo, porque não queriam ser conduzidos por um cego. E essa história, essa experiência ilustra um pouco daquilo que é a jornada da igreja. Você não quer ser conduzido por alguém que você não sabe para onde vai. Você não quer ser conduzido por alguém que não tenha conhecimento, que não tenha experiência, que não tenha maturidade, que não tenha um relacionamento com Cristo, que é o que você busca. Então, se você não vê isso na liderança, no líder, no elder, no presbítero, pastor, dificilmente você vai olhar para aquele ministério, para aquele pastor, como então alguém que sirva nesse propósito de conduzir.
Então é isso, o que esse pastor precisa, o que esse líder precisa, e novamente, incluindo todos aqui, líder de pequeno grupo, líder de ensino, de discovery class, não importa o que seja, ou se você estiver discipulando alguém, então você se coloca nessa posição de pastor também nesse sentido, você precisa, antes de tudo, ter um relacionamento pessoal com Cristo, assim como Pedro teve. E esse relacionamento que gerava para eles, então, a expectativa de ganhar aquilo que Cristo tem, as glórias futuras. Quantas vezes eu vi na jornada da igreja, na minha jornada pessoal também, pastoral, pessoas que serviam há anos na igreja e que até então, mesmo durante anos, não tiveram nenhum relacionamento pessoal com Cristo. Um pastor conta que um presbítero, depois de uma noite de Natal, ele veio chorando para o pastor e disse assim: pastor, presbítero há 25 anos na igreja. Ele disse: hoje eu tive um encontro pessoal com Cristo. Presbítero, élder da igreja há 25 anos. Você imagina? Então isso acontece, isso pode acontecer, mas isso está longe de ser o ideal. O ideal, então, é que esse era a chamada de Pedro, ele rogava para que eles tivessem esse relacionamento, assim como ele teve e participou do sofrimento de Cristo e também participaria da sua glória, que eles tivessem esse relacionamento. Bom, aqui está o segundo ponto. Ele tem que ter um dom prático no serviço de Cristo. O verso de número 2 diz assim: pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Veja o termo aqui, dos que vos foram confiados. É como se Deus dissesse a eles: eu confiei esse grupo a vocês. E eu confio em vocês para que conduzam esse grupo. E isso é muito sério, é muito forte. É um grupo que foi confiado da parte de Deus a uma liderança. Pense, olha, o grupo que você lidera ali, o seu small group, foi confiado a vocês, para que vocês liderem. Aquele grupo de oração, talvez que você lidere, foi confiado a vocês. Aquele grupo que se reúne na igreja, olha, foi confiado a vocês, liderança da igreja, para que cuide. E isso como eu falei, é sério. Agora, uma vez que foi confiado, envolve nisso então um chamado. Deus os chama para que eles respondam a essa convocação de Deus. Eles, deixa eu falar sobre chamado, né? Às vezes as pessoas falam sobre um chamado como uma coisa muito mística, talvez uma voz do céu. E que, claro, Deus pode falar assim, e uma intuição no coração, isso tudo pode acontecer. Mas geralmente o chamado está vinculado ao dom que Deus te dá. E então você vai servir a Deus com aquele dom, e aquele dom que Deus te deu, então ele é o chamado de Deus para você. Se os dons vêm da parte de Deus, aquele dom que Deus te deu, ele se torna então teu chamado. É aquilo que Deus te chama a realizar com aquilo que ele te deu. Isso é óbvio, mas é que às vezes a gente cria uma expectativa mística em torno das coisas. E as coisas não são bem assim. A palavra de Deus diz, né, que Deus Ele concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço. Então ele concede esses dons, essas capacitações, para então que esses homens, essas mulheres, sejam bênção para a igreja, para a capacitação dos santos. Se você então tem um dom da parte de Deus, você precisa trabalhar com esse dom, porque certamente o teu chamado envolve isso. Você precisa trabalhar esse chamado que Deus te deu.
Agora, é claro que Deus pode falar de forma espiritual, de forma sobrenatural, sem dúvida, e ele faz isso algumas vezes, muitas vezes, eu prefiro dizer. Mas, se você tem um dom, então esse dom está vinculado com o teu chamado. No entanto, esse serviço pastoral, esse serviço de liderança, ele precisa ser vivido na experiência com os outros. Pedro diz ali para pastorear o rebanho de Deus entre vós. Verso 3 fala de ele se tornar um modelo para o rebanho. Então ele não pode pastorear de longe, entende? Ele não pode simplesmente pastorear ali do púlpito e não se relacionar. Ele não pode não estar no meio do povo de Deus. Se você é líder de algum grupo, você não tem a opção de não se relacionar com essas pessoas. Você não tem a opção de não ter amizade, ou não ter zelo, ou não ter cuidado para com essas pessoas. Não há essa opção, porque você precisa estar entre eles, o rebanho que está entre vós. E que você precisa, então, nesse chamado, ser ou tornar-se, e por isso esse chamado é tão sério, um modelo para os outros. E esse ser um modelo para os outros, ele tem um aspecto muito positivo para aquele que fica no papel de liderança, mas também um aspecto muito pesado. O positivo é que ele vai olhar para si mesmo e diante das suas necessidades, ele vai olhar para o alto padrão que Deus exige e ele vai ter que batalhar, orar e pedir a Deus que na sua graça o ajude a alcançar esse alto padrão, para que então se torne um modelo para os outros. E com isso ele vai, provavelmente, essa é minha expectativa, lutar mais contra o pecado, batalhar contra os seus próprios erros, olhar para os cantos escuros do seu coração e trabalhar nisso tudo para que vença essas dificuldades, essa talvez imaturidade em alguns aspectos, para que então se torne um modelo. No entanto, se erra e se falha, o prejuízo é maior, porque há outras pessoas por baixo. E é por isso que Tiago, quando escreve a sua carta, ele diz assim, olha, não queiram muitos de vós serem mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Então veja, se por um lado existe uma, talvez, proteção espiritual no papel da liderança, porque ele precisa se tornar um modelo, um exemplo, por outro lado, se ele cai ou se ele falha, haverá o que o texto diz, maior juízo. E por isso Tiago diz, olha, não queiram muitos de vós. E essa mensagem é tão importante porque alguns querem o papel de liderança, às vezes por ego, às vezes porque querem uma voz de destaque, às vezes porque querem manifestar então seus tão preciosos e gloriosos dons especiais para todas as pessoas, com aquele ar de importância. Alguns certamente vão fazer isso por ganância. Há pouco antes de vir para cá, eu ouvia uma reportagem no Brasil que teve um profeta, um pastor profeta lá, que ele cobrava R$1.500 por oração para milagre. E aí, então, as pessoas oravam para um número, ele tinha um call center de mais ou menos 70 pessoas, e elas colocavam a mensagem desse pastor aí, uma oração mais ou menos vinculada ao pedido da pessoa, só que o custo daquilo era R$1.500. Imagina, foi preso. Graças a Deus, porque não se vende a fé. Agora, eu preciso ser claro num ponto aqui, e talvez isso gere confusão. Isso não significa que um pastor não seja digno de um salário, como alguns pensam. Isso não é assim.
O trabalho pastoral é exigente, é uma entrega de vida. Ele precisa trabalhar, ele precisa estudar muito, ele precisa preparar o melhor alimento para o povo de Deus. Isso exige tempo, isso exige cuidado. Ele precisa pastorear visitando, ele precisa caminhar com as pessoas. E isso é um trabalho. Por isso a Bíblia diz que aquele que governa bem entre vós, Paulo escrevendo a Timóteo, é digno de dobrados honorários. Isso não se tira da Escritura, é verdade. É digno de dobrados honorários, mas aí está o problema. Talvez isso gere no coração de alguns a ganância. E aí eles queiram, olha, já que é assim, então eu vou ser pastor. Para alguns o pastoreio é muito fácil, né? Porque só vem o pastor quando vai lá no púlpito. E parece que ele fala tão simples, né? Tão do coração, assim, que ele nunca prepara nada, né? Ele vai lá e fala e pronto. E aí recebe um salário muito bom. Ah, meu Senhor. Eu tive uma experiência que foi positiva. Quando eu pastoreava... eu não gosto muito entendam o que eu vou fazer aqui, meus irmãos, não é para minha glória. Mas foi uma experiência positiva no sentido de que alguns irmãos da igreja meio que olhavam assim para o meu ministério. É o pastor, né? Ele vai lá, prega e aí recebe, né? E tal. E essa era a visão de alguns numa igreja que a gente estava lá em Santa Catarina. E aí aconteceu numa noite de um diácono da igreja, a casa dele, eles moravam num morro, e foi invadida, houve uma enchente, a casa foi invadida, ele me ligou na madrugada com água já na canela, assim, a parede do quarto onde a filha deveria estar dormindo caiu, e se ela tivesse lá, ela tinha morrido, mas naquela noite ela foi dormir com os pais. E aí eu corri para ajudar eles, pegando o que a gente podia, colocando roupa em saco de lixo e tal. E a gente não tinha muita ajuda ali, a chuva caindo e tal, não dava nem para ligar para outras pessoas, foi aquele desespero. Trouxe eles para casa e eles ficaram em casa, então, até que a gente pudesse arrumar a casa deles. E foi bom porque eles passaram aqueles dias com a gente ali e aí esse diácono pôde ver de perto a vida pastoral, o trabalho do pastor. O que o pastor fazia finalmente, então, né? E aí, depois, eu saí de férias, deixei essa família em casa, foi até dentro de um período que eles podiam ficar à vontade em casa, então eles ficaram mais ou menos uns 45 dias em casa. E quando eu voltei, a igreja já tinha uma visão diferente. Porque esse diácono espalhou, e ele falou assim, rapaz, o pastor trabalha, viu? Vocês acham que ele vai só lá no púlpito lá e prega? Não, ele faz isso, faz aquilo, não parava e tal. E essa era a mensagem. E aí a visão da igreja mudou e foi muito positiva para mim, graças a Deus. Pastor, veja, entendam o que eu estou fazendo aqui. Eu só estou contando essa experiência para mostrar como é a visão que a igreja tem e como é, de fato, talvez, a vida pastoral quando é o pé no chão, né, do dia a dia. Tem muita coisa a ser feita, né? E nesse sentido, o pastor é digno. No entanto, ele não pode fazer isso por ganância. Ele não pode fazer isso para que ele receba, então, dobrado honorário. Ele depende do Senhor e da vontade do Senhor. Ele precisa viver essa experiência de dependência para educar os outros também. Mas ele precisa, entre outras coisas, alimentar as ovelhas. O texto, aliás, a própria expressão pastor está vinculada a alimentar as ovelhas. O termo pastorear, ele envolve isso. Quando o Salmo 23 diz, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, ele vai continuar para dizer, ele me faz repousar em pastos verdejantes. Ele leva o alimento. E a liderança, então, e isso inclui todos, né, aqueles que se colocam em papel de liderança, a liderança ela precisa preparar um bom alimento para aqueles que são cuidados. Ele precisa ir lá na cozinha da fé. Ele precisa gastar tempo com estudo, com oração, com a direção do Espírito, para trazer um prato de comida bem preparado para o povo de Deus. Para aqueles que estão sob os seus cuidados, ele precisa trabalhar, ele precisa empenhar, ele precisa colocar a sua energia naquilo para alimentar as ovelhas. A gente tem muita igreja fast food por aí, não é?
Você recebe ali o alimento na hora e acabou, vai embora, é assim. Eu tinha uma tática com os meus filhos, quando eles eram menores, para comer brócolis, né, e outras verduras, assim, olha, aqui está a sobremesa, mas vocês só vão ter a sobremesa, até hoje funciona, né, se comer isso tudo. Então, vocês precisam das proteínas primeiro, dessas coisas aqui, para depois a sobremesa. Sem isso, sem sobremesa. Né? E veja, o entendimento bíblico ele caminha por essas coisas. Há coisas que não são agradáveis. Assim, tem gente que não gosta de sentar e estudar a Bíblia e trabalhar ou num estudo bíblico que exija mais reflexão, que exija mais atenção. Tem gente que não gosta, quer pular logo para frente. Vamos para o lado da bênção aí, qual que é? Né? Me aponta aí, qual que é a bênção no final? E não gosto muito dessa jornada de se aprofundar, de conhecer mais, não. E eu diria que isso é meio como o brócolis da coisa. É ali que está a proteína, é ali que está realmente a energia, e depois você vai desfrutar das doçuras. Mas você precisa passar por esses vales. A figura do pastor é importante nesse sentido, o pastor de ovelhas mesmo, né? Ali no Oriente Médio, havia momentos no ano que eram muito quentes e você não tinha aquele campo verdejante e tal. Então, você tinha que, quando era esse tempo quente, caminhar com as ovelhas por lugares novos, por lugares escuros, para que então chegasse nos vales. E ali nos vales você encontraria então o alimento adequado. Mas as ovelhas não gostavam, claro, elas tinham medo, era um caminho incomum para elas, era um caminho novo, um caminho geralmente perigoso. Mas então, quando elas chegavam no vale, elas tinham o próprio alimento, um alimento substancial, um alimento realmente cheio de proteína e beleza. E talvez seja isso também no ministério de liderança da igreja, no ministério pastoral, dos elders. Olha, você tem que levar as ovelhas para os vales também, difíceis. Tem coisa que é difícil de mastigar, coisa que é difícil de engolir, mas olha, precisa caminhar lá se você quer depois desfrutar de maiores bênçãos, né? E o pastor ele precisa ter esse cuidado de conduzir ministrando a palavra, né? A mensagem precisa vir com o poder nutritivo da palavra de Deus. Você não pode simplesmente pular para o fast food, você não pode pular para a sobremesa, mas você precisa se alimentar do que a palavra de Deus nos traz, né? A Bíblia diz que nos últimos dias, naquele período entre a vinda e a volta de Cristo, ou seja, o período que nós estamos também, muitos não suportariam a sã doutrina, não é? O que diz? Muitos não suportariam a sã doutrina, muitos não suportariam as cenouras, os brócolis, né? As rúculas, agriões, né? E essas coisas. Né? Muitos não suportariam a sã doutrina, mas buscariam líderes, né, que fizessem coceira no ouvido delas, que sempre dissessem coisas que elas gostam de ouvir, sempre, sabe, sem confrontar. Não, é ali, olha, o caminho da bênção é esse aqui. Não é isso que a Escritura espera de um líder, mas ele também, além de alimentar, ele precisa ter esse dom prático de liderar o rebanho. Eu apontei no verso 2, embora a tradução, a revista atualizada, não traga a palavra, existe ali a palavra episcopos, que é a palavra para superintendente, é aquele que tem o dom de liderar, e liderar de uma certa maneira. A gente já leu o texto, mas eu quero repetir, não por constrangimento, mas espontaneamente, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Então, embora às vezes no coração do pastor haja uma briga quanto a isso, ele não pode pensar assim, ai, mais um dia que eu preciso estar lá. Ai, mais uma vez que eu preciso pregar. Ou mesmo um líder de grupo, né, não pode dizer assim, ai, mais um encontro, né, ai, mais uma reunião de oração, ai, mais... Não, a gente precisa estar com o coração pronto e disponível para servir, não por ganância, não como dominadores, mas para que
conduzamos, né, as pessoas que estão debaixo do nosso cuidado. O pastor as conduz, ele não as domina. Ele conduz as ovelhas para longe e geralmente ele faz isso da melhor forma possível, com o seu próprio exemplo. As pessoas olham para aquilo e dizem, olha, é por aí. Eles vão olhar para a forma como aquele líder fala e vão falar, olha, é por ali. Eles vão olhar pela forma como ele se relaciona com seus familiares e eles vão dizer, olha, é por ali. Ele vai liderar com este sermão e um sermão que é melhor exemplificado, melhor exposto com a sua própria experiência, com a sua própria vida. Ele conduz as ovelhas para mais longe porque ele tem caminhado para mais longe. Um líder é aquele, então, que conhece o caminho, que segue o caminho e que mostra o caminho. E ele conduz como um exemplo. Então, um pastor ele precisa ter um relacionamento pessoal com Cristo, ele precisa ter um dom prático para servir o povo de Deus e a Cristo. E esse é o meu terceiro ponto, o pastor, o presbítero, o elder, ele deve ter um forte desejo de agradar a Cristo. Esse é o meu terceiro ponto. O verso 4 diz assim, ora, logo que o supremo pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. E se ele fala isso porque o coração desses líderes precisa desejar essa coisa. A imarcessível coroa da glória. Olha, se vocês fizerem assim, é isso que vocês vão receber. E como é que eu recebo isso? Se eu agrado aquele que me traz essa coroa, se eu sirvo aquele que me traz essa coroa, se eu então vivo a minha vida buscando a honra e a glória daquele que me traz essa coroa. Eu gostaria de lembrar aos irmãos que Pedro escreve aqui para um grupo que sofre a perseguição, que eles têm sofrido, eles são os homens da dispersão, eles são dispersos em vários lugares, porque eles estão sendo perseguidos pelo império. E uma das maneiras pelas quais Pedro, então, encoraja aqueles irmãos é dizer assim, olha, aguente firme, vai ser difícil, mas quando o Senhor vier, vocês vão receber a coroa da glória. Não desista, continue então nesse propósito de agradar ao Senhor. E essa precisa ser uma motivação para qualquer líder de ministério. Você não está para agradar pessoas, você não está ali para agradar grupos, você está para agradar a Cristo. É claro que no meio do caminho você quer agradar os seus irmãos, de alguma maneira, mas o primeiro que precisa ser agradado é Cristo Jesus. E se o Supremo Pastor for agradado, as ovelhas desse pastor também serão. Esse é o caminho. Agrade a Cristo. Honre a Cristo. Eleve Ele como Senhor no seu coração, como diz Pedro em outro lugar. E então, agradando ao Senhor, certamente aqueles que estão vinculados a Cristo Jesus também serão aconchegados debaixo desse agrado. Um pastor chamado Stuart Briscoe, ele falando sobre as críticas que um pastor recebe, ele disse algo que eu não posso esquecer. Ele disse assim, essas são as características de um pastor. Ele precisa ter a mente de um estudioso, o coração de uma criança e a pele de um rinoceronte. A mente de um estudioso, o coração de uma criança, mas a pele de um rinoceronte. E é esse chamado, olha, suporte, mas olhe para essa coroa imarcessível. Vocês já devem ter ouvido aquela lenda sobre o ancião, né? Alguns chamam de o pastor e o seu burrinho, né? Então era um pastor andando com uma criança. E aí eles andando com um burrinho de lado, eles vão para a primeira vila. E a primeira vila olha para aquela situação e fala assim, mas que bobagem, né? Que desperdício. Ele andando aí enquanto
o burro ali sem ninguém, aí ele ouve aquela crítica e ele resolve subir no burro, então. E ele vai e anda para a próxima vila. Quando chega na próxima vila, eles falam assim, que absurdo, olha lá, ele sentado no burro e a criança andando a pé. Que bobagem, né? Ele vai lá, ele desce, coloca a criança e segue para a próxima vila. Quando chega na próxima vila, eles olham e falam assim, olha, a criança lá, esse homem aí está incentivando a lerdeza nele, né? Esse menino aí é... Qual é a palavra? Ocioso, né? Preguiçoso, obrigado. Preguiçoso. E por que ele faz isso? Ele precisa, né, acompanhar o menino. Aí ele vai, então os dois montam no burro e vão para a próxima vila. Chega na próxima vila, eles olham para os dois e falam assim, mas que maldade com o burro. Olha, os dois ali sentados, né, coitado do animal. Bom, a última vez que viram o pastor, ele estava levando o burro nas costas. E é assim que vive a vida daquele que anda na montanha russa da tentativa de agradar tudo e todos. Ele precisa olhar para primeiro. Esse é Cristo Jesus. Ele deve ser agradado. Ele é o Senhor da glória. E ele é que traz, então, os benefícios dessa vida pastoral. Ele foi chamado para ser um representante desse Cristo. Se você é líder, você foi chamado para ser um representante desse Cristo, para as pessoas debaixo da sua liderança. Assim, você precisa olhar e desejar as bênçãos do Senhor e agradar ao Senhor. Pedro usa aqui a inacessível coroa da glória. Até uma linguagem difícil para a gente, porque diz assim, é a coroa que não murcha. Isso que é inacessível, não murcha. E ele tem aqui em mente as Olimpíadas atenienses, porque os atletas eles batalhavam ali, se preparavam o ano inteiro para aquelas Olimpíadas que ia acontecer naquele momento, e aquele que vencesse, ele recebia aquela coroa de louros, né? Agora imagina, você trabalha um ano inteiro ali, se dedica e tal, e aí se você vence, você ganha, sei lá, uma salada na sua cabeça, né? No final das contas, é aquilo, porque aquilo em uma semana ia apodrecer e morrer. E isso é um sinal do que são essas glórias mundanas. É isso. Você tem o aplauso momentâneo, que se esvai, você tem a honra pessoal, que se perde com o tempo também. Isso é tudo passageiro, não tem valor. Agora, se você quiser agradar a Cristo Jesus, então há uma coroa que não murcha. Aquela é valiosa. Aquela permanece. Aquela não acaba em uma semana. Percebe, então, como o coração precisa estar sintonizado e direcionado a Cristo Jesus e não a qualquer outra coisa? Aquela não murcha. É a coroa da glória. Eu não posso terminar de apontar para esse texto e mostrar o que Pedro fala do Senhor Jesus, porque ele fala assim, no final, que nós temos, no último versículo, deixa eu ler aqui. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a inacessível coroa da glória. Ele é o Supremo Pastor e não você. Quem é o pastor é Cristo Jesus, no final das contas. Você é um representante dele. Você é um instrumento nas suas mãos. Você é alguém que responde, sim, em nome dele. Mas o supremo pastor é Cristo. E isso é tão valioso. E é valioso para mim porque eu conheço as minhas falhas, conheço os meus erros, conheço as minhas necessidades, conheço o meu caminho que ainda preciso amadurecer em tantas coisas. Mas apesar das minhas falhas, eu não dependo da minha habilidade pastoral, eu dependo de alguém que é pastor sobre todos nós. Esse é o supremo pastor e ele não falha, ele não erra, ele cuida dos seus, todas as suas ovelhas estão debaixo dos seus cuidados, das suas mãos. Então eu posso descansar naquele que não erra, eu posso descansar naquele que não falha, naquilo que eu preciso mudar, eu posso olhar para ele e perceber o que precisa de mudança em mim, mas eu posso descansar nos meus erros,
no fato de que este supremo pastor, ele vai conduzir o seu povo com seu bondoso pastoreio, com seu perfeito pastoreio, com seu perfeito cuidado. E nisso eu posso descansar. Ele é o supremo pastor. E assim você também aprende a não depender sempre, né, de líder da igreja, porque você tem um supremo pastor. É claro que o líder da igreja é um instrumento para abençoar a sua vida, mas e quando o líder não estiver lá, você não está sozinho. Você tem o supremo pastor, que é Cristo Jesus. Quando um líder falhar e trouxer escândalo para a igreja não está sozinha, ela tem um supremo pastor, que é Cristo Jesus. E se a igreja olha para esse supremo pastor, ela também vai estar segura. Se você olha para o supremo pastor, você vai estar seguro. Você vai olhar para a liderança, sim, sem dúvida. Eles precisam ser modelos, precisam ser exemplos, eles precisam educar, eles respondem em nome de Cristo, sem dúvida. Mas no final das contas, você está olhando para homens ali. Você precisa olhar para além desses homens. Você precisa olhar para Cristo Jesus. E olhando para Cristo Jesus, o seu coração vai estar seguro. Não importa quem esteja ali. Pastor tal, pastor A, pastor B, não importa. Nós temos um supremo pastor e ele vai conduzir a igreja que é sua. O rebanho, para usar a linguagem, que é seu. Louvado seja Deus por isso. Isso traz descanso ao nosso coração, traz descanso ao coração dos líderes, traz descanso ao coração de todos nós que somos ovelhas desse supremo pastor. Que você se sinta chamado para isso, então, diante dos dons que Deus te deu. Se você discipula alguém, se você cuida de alguém, saiba que essas características são alvo para você. E se você olha para, então, uma liderança, saiba também, e a liderança precisa saber, saiba que essas características são esperadas da liderança. No entanto, é óbvio, líderes falham, líderes erram, e é por isso que Pedro está rogando a eles que vivam assim. Ou seja, ele espera que essas coisas aconteçam, ele espera que haja uma transformação e uma mudança, e eles caminhem nisso. Não é algo pronto, final, completo, mas é algo que eles também precisam buscar. Mas é algo que precisa ser visto no meio do povo da igreja. O que você precisa querer do Senhor no final não é nada mais do que o Senhor dizendo: muito bem, servo bom e fiel. É melhor do que as glórias temporais. É claro que um pastor é encorajado quando ele ouve assim: olha, bom sermão, pastor. Claro, é encorajado por isso. Ele fala: ok, eu estou entregando um bom prato de comida para o meu povo. Amém? Mas melhor do que isso é ansiar com o coração de que no final das contas o supremo pastor vai dizer: muito bem, servo bom e fiel. Eu não preciso das glórias do tempo, eu preciso olhar para a glória que vem em Cristo Jesus. Que o teu coração faça isso também, e você vai ser abençoado com isso, tenha certeza. Vamos orar. Pai bendito, obrigado a Deus por essa mensagem. É uma mensagem que me coloca numa posição também aqui, ó Deus, tanto diante do Senhor como diante do teu povo aqui presente, ó Pai. Eu rogo para que essas características, ó Deus, levantadas aqui no texto, sejam vistas na minha vida, na vida daqueles também que lideram entre nós. Pai Santo, tenha misericórdia de nós. O Senhor conhece as nossas falhas, ó Deus, as nossas necessidades, os cantinhos escuros do nosso coração que ainda precisam ser mudados, ó Deus. O Senhor conhece tudo isso, coisas que nós vemos e coisas que não vemos, ó Pai. Mas o Senhor conduz o seu povo como sendo o supremo pastor, ó Deus, e nós confiamos em Ti. Assim, ó Deus, sendo este pastor que pastoreia os pastores, os elders da igreja, os líderes da igreja, ó Deus, é o pastor também que cuida dessas ovelhas, ó Pai. Eu rogo, Senhor, que os cuidados do Senhor estejam sobre todos nós. Eu rogo, Senhor, que a Tua misericórdia, ó Deus, nos acompanhe, que a Tua bondade nos sustente. E que, ó Deus, o Senhor levante líderes cada vez mais zelosos, ó Pai, diante do Senhor. Cada vez mais fiéis a Cristo Jesus. Que o Senhor levante, ó Pai, homens e mulheres do Senhor, que olhem para Cristo como o alvo
do seu agrado, ó Deus, que esses homens e mulheres se agradem de Cristo e procurem agradar a Cristo Jesus sobre todas as coisas. E que isso, ó Deus, traga mudanças significativas em cada grupo que nós representamos aqui, cada ministério da nossa igreja. Ó Pai, eu oro pelos nossos pastores, todos eles, ó Deus, Pastor Ray, Vin, Richard, Brody, Brian, Isaac, todos os pastores da nossa igreja, ó Deus, Ruben, a tantos, ó Pai, obrigado, ó Deus, por levantar homens fiéis a Ti, Pastor John. Eu oro, ó Deus, por todos aqueles que o Senhor, então, coloca como liderança na nossa igreja, ó Deus, seja nos grupos internacionais, sejam, ó Deus, nos menores grupos, ó Pai, nos pequenos grupos, sejam, ó Deus, nos encontros. Senhor, oro por eles, Pai. E peço a Deus que o Senhor sintonize o coração de todos eles em Cristo Jesus. Porque isso vai ser bênção para todos nós, ó Pai. Eles serão certamente abençoados e nós também. Nós rogamos, ó Deus, que o Senhor nos dê a graça de continuar vendo, porque vemos essas características em nossos líderes. Mas que o Senhor nos dê a graça de continuar vendo isso neles, ó Pai. E não os permita, ó Deus, não permita que eles desviem, ó Deus. Mas que sigam firmes, ó Pai, olhando para o Supremo Pastor a quem eles representam. Eu rogo, Deus, isso sobre cada um aqui que hoje exerce algum papel de liderança, seja em ministério de música, ministério de oração, ministério de tradução, ministério de pequenos grupos, enfim, todos os líderes que são levantados aqui, ó Pai, que o Senhor os abençoe com a Tua graça. E que o Senhor dê este coração, ó Deus, que Te serve. Líderes de casais, ó Deus, que o Senhor dê este coração, ó Pai. E que nós vejamos essa transformação cada vez mais volumosa e brilhante, ó Deus, entre o Seu povo. Rogamos isso em nome daquele que é o nosso amado Supremo Pastor, aquele, ó Deus, em quem podemos descansar, e se descansarmos nele não precisamos de mais nada. Ele que é a fonte da vida, Ele que é o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém, Deus. Amém. Quero convidar a equipe de louvor, então, para que louvemos ao Senhor com mais um cântico. Vamos ficar de pé, irmãos. Vamos finalizar esse culto com um coração sincero diante do Senhor, um coração cheio de gratidão. Nós não temos às vezes riquezas, ouro, mas tendo um coração sincero que pode cantar aleluia, um louvor sincero ao Senhor. Nada novo achei
Ofereça ao Senhor o seu louvor, coração sincero, cheio de gratidão. Em meu coração, não se envergonhe, cante esta canção. Eu sei que há fôlego em todo o meu ser. Exalte e louve ao Senhor. Vamos cantar. Em meu coração, não se envergonhe, cante esta canção. Eu sei que há fôlego em todo o meu ser. Exalte e louve ao Senhor. Mais uma vez, em meu coração. Em meu coração, não se envergonhe, cante esta canção. Eu sei que há fôlego em todo o meu ser. Exalte e louve ao Senhor. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é sei que é simples pra um rei, mas não tenho nada a ver de um coração cantando Obrigado, Senhor, porque tudo que temos e somos, ó Deus, nós dedicamos e ofertamos e entregamos a Ti, um coração sincero que Te adora, Senhor, que rende louvores ao Teu nome. Obrigado por essa noite. Seja engrandecido, ó Deus, em nossas vidas. Em nome de Jesus.